As maneiras de enfrentar tragédias como as enchentes de Santa Catarina. Esse é o assunto escolhido na coluna Quero Saber desta semana. E aqui no estúdio quem responde as perguntas dos assinantes é o professor Moacir Duarte, do Grupo de Análise de Segurança e Controle de Emergência da COP, da Fundação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, eu vou abrir já esse debate de uma forma genérica. Existe uma fórmula já escrita, uma maneira de se começar a prevenir isso, ou cada caso é um caso? Existe uma maneira, mas ao contrário do que se pensa, não é uma ação pontual. Tem que ser uma ação coordenada em várias frentes. Você tem que trabalhar na previsão da tragédia, falando imediatamente do que a gente tem. E isso é feito com redes de medição de chuva em pontos estratégicos que transmitam o dado à distância, para você poder analisar e entender o que está acontecendo. Ou então radares que identificam as posições das nuvens e vão ver a chuva. Isso são as soluções. Mas você tem que atuar na outra ponta, que é fazer os grupos de voluntários que vão dar a instrução à população na hora da tragédia, que tem que estar comunicados ao centro de coordenação, e esses voluntários têm que saber o que instruir. Então, a gente pensa numa coisa pontual, no nível do desastre é isso. No outro nível é o controle da ocupação do solo, que tem que ser exercida pelo poder público municipal. E onde ele não tiver capacidade técnica para determinar isso, ele deve receber ajuda de outras instâncias de poder. Agora, essa situação aí, é evitável a chuva? Não, isso é um fenômeno natural sobre aquele relevo e o desfecho esperado é esse. O que a gente pode evitar é o sofrimento das pessoas. Isso é possível evitar e muito. Pois é, a Sueli Geiser, de São Paulo, ela diz exatamente isso, que depois da enchente de 83 foi feito um projeto de obras para evitar danos causados por enchentes exatamente no Vale do Itajaí. Por que as autoridades, que são hoje as mesmas daquela época, nada fizeram? Por que a autoridade não fez nada é uma pergunta que a autoridade deveria responder. Mas esse projeto, se ele tivesse sido executado, ele teria certamente em alguma coisa lograria êxito, mas repara, uma quantidade de chuva dessa magnitude, naquele tipo de relevo, resulta certamente em algum dano grave. Eu estou dizendo que não há uma obra definitiva, ainda mais nesses tempos em que a gente não sabe para onde estão evoluindo as chuvas com o aquecimento global, né? A tendência é que aconteçam chuvas muito intensas e as obras não podem ser feitas na velocidade e nem temos os recursos para fazê-las. Sugiro que atuemos na outra ponta, agindo estrategicamente na ocupação do solo, por exemplo, não permitindo que hospitais, presídios, corpos de bombeiros sejam construídos em áreas baixas. Então é um absurdo numa situação dessa você ver um hospital que perdeu o seu estoque de vacina, perdeu o seu estoque de antibiótico, perdeu a sua capacidade de atendimento, isso prejudica milhares de pessoas. E isso pode ser feito. Da mesma maneira que a gestão da ocupação do solo urbano naquele tipo de solo deve ser feita de maneira mais incisiva. Uma pergunta que já deve ter passado pela cabeça de muita gente foi feita aqui pelo Rogério de Almeida Abreu, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Alguma cidade ou região do mundo está capacitada a enfrentar, sem consequência de severos problemas, chuvas por 3 dias equivalentes ao estimado para 4 meses? Isso vindo depois de meses de chuva, que foi o caso de Santa Catarina, né? Foi o que nós falávamos antes. Existe a perspectiva de que a quantidade de chuva suplante a nossa capacidade de escoar a água. Mas num sistema bom, isso não dura para sempre. Londres vive à custa do seu sistema de drenagem. Se o sistema de drenagem de Londres falhar, boa parte dela desaparece, porque ela recebe uma carga pluvial enorme. Tóquio tem sistemas em que eles colocam em reservatórios subterrâneos gigantescos a água de determinadas regiões críticas e rebombeiam com grande velocidade para a foz do rio. Há soluções técnicas possíveis, mas volto a dizer, numa dimensão que tem o Brasil e com a extensão de problemas que tem, esse investimento levaria muito tempo para fazer efeito, salvo pontualmente. Vários assinantes citaram exatamente o aquecimento global, que é essa nossa dúvida de saber para onde é que estamos caminhando, né, nesse tipo nessa quantidade absurda de chuva. O Jorge Sobreira é um deles aqui do Rio de Janeiro. Nas novas condições provocadas por ciclo de aquecimento global, será que vale a pena investir dinheiro público em zonas sujeitas a inundações episódicas e também em áreas de grande risco geológico? Olha, o investimento que a autoridade faz é norteado pela quantidade de cidadãos que está exposto àquele risco. Pelo menos eu penso dessa maneira. O que a gente pode fazer é orientar os cidadãos para que eles não vão habitar essas áreas. Quanto ao aquecimento global, eu acho que por todos os relatórios publicados recentemente, não há mais nenhuma dúvida sobre o que está acontecendo no fenômeno de transformação. Exatamente as pontas, quer dizer, uma das coisas previstas é o aumento de pluviosidade em determinadas regiões. São climas de extremos, com concentração de chuva em determinadas áreas e aumento do volume total de chuvas em outras. E
A maneira como nós nos preocupamos com isso hoje é muito grande, porque as máximas climáticas, como velocidade do vento, por exemplo, numa tempestade, os projetos de engenharia de pontes, de torres de refinaria e de outras obras de infraestrutura dependem dessas máximas climáticas. Se isso começar a mudar, nós podemos estar diante de uma coisa muito séria. A gente tem acompanhado no noticiário a mobilização da população do Brasil todo para ajudar as vítimas de Santa Catarina. E surge aqui a preocupação da Laurita Bernardes, de Barra de São João, no Rio de Janeiro. É sabido que pessoas se aproveitam dessa situação, ela até chama essas pessoas de desumanas, para desviar donativos enviados. Como pode ser feito um controle para evitar que isso aconteça? O controle original deveria ser feito na fase de prevenção. Uma das coisas que é mais eficiente para você orientar a população é a formação de corpos de voluntários. Esses corpos voluntários têm que ter links de comunicação com quem coordena a emergência e seriam, se operacionais e se com essas condições de comunicação, o melhor caminho para você entregar os donativos, porque são pessoas locais, em contato com os locais e confiáveis, que já atuam junto ao poder público. Então essa deficiência de formação de voluntários é uma das causas que torna mais difícil e caro o controle da entrega de donativos. Ela está certa, existem muitas possibilidades de desvio. O Luiz André Corrêa de Oliveira, de Curitiba, ele pergunta como é que a população brasileira pode ajudar as vítimas da tragédia de Santa Catarina. Lembrando, Luiz André, nosso site g1.com.br/globonews, tem lá a listagem de todas as contas, a maneira mais fácil, e o senhor me corrija se eu estiver errada, ir até lá é a pior das opções. Não. A ida até lá só é interessante por convocação do órgão público. Então, se houver uma demanda por médicos, por técnicos de enfermagem, por técnicos que entendam de saneamento, isso será convocado pelo poder público e aí essas pessoas serão dirigidas para pontos de atuação específicos. Agora, se dirigir... Voluntário, não. Não, voluntário sem haver quem o convoque é difícil. Em relação a muitas pessoas que viram em relação ao desmatamento, ocupação desordenada, e aqui temos um arquiteto, Romir Pereira de Andrade, do Rio de Janeiro, que diz: as tragédias vão continuar, causas, faltam habitações populares, faltam obras de infraestrutura, desmatamento sem controle. Ele termina até com desabafo. É triste para um arquiteto ver tal situação. Poderia haver um controle, talvez, mais rígido de como é feita a ocupação? Olha, a Constituição diz que os municípios, que, se não me engano, com mais de 200 mil habitantes, têm que ter um plano diretor, que é o planejamento para você impedir que esse tipo de ocupação nociva aconteça e que você venha colher as tragédias depois. Agora, quanto ao comportamento diante desse volume de chuva daquela região, é necessário a gente entender o seguinte: as chuvas dividem basicamente em dois grupos que a gente se preocupa com elas. As chuvas muito intensas de curta duração, enxurrada, desmoronamento, pessoas arrastadas, dano sem muita capacidade de defesa porque é um fenômeno curto. E as chuvas prolongadas de grande duração, elas vão saturando o solo, ele vai ficando pesado. A partir de um determinado momento, o solo não tem mais condição de dissolver a água. Santa Catarina foi a junção dessas duas coisas. Exatamente. Né? Teve chuva intensa e prolongada. Então, na mesma medida em que a gente percebe que essa água faz as montanhas, os morros, as encostas desabarem, como nós vimos ainda agora no filme, línguas enormes de terra que cederam, na planície, o solo encharcado impede a infiltração da água. Então, o que acontece? Depois de muitos dias de chuva, aquele solo parece que está calçado. Como a água não infiltra mais, toda a água que vem depois disso escoa para o rio. Aí você tem a bombada final na foz do rio, que acontece em Blumenau, em Santa Catarina, naquela calha coletora principal. E esse fenômeno é como se fosse uma bola indefensável. O planejamento estratégico ajuda a você mitigar prejuízo pela identificação dos locais onde você pode edificar, onde você pode ocupar, e as obras de infraestrutura, como lembrou o arquiteto, para proteger essas áreas escolhidas, que são extremamente importantes, como ele lembrou, e atuar no sentido de que aquelas áreas que a gente sabe que